Passagem pelo Cruzeiro aí, cara. Uma situação difícil pra caralho do Cruzeiro. Não, assim, cara, foi ótimo ter trabalhado lá, né? Porque... De novo, né? Você tem uma história enorme. É, tem uma história bonita. Eu fui por causa disso, né? Eu fui engraçado nessas duas últimas que eu vou trabalhar, até que nunca pensei em trabalhar em segunda divisão, não passava pela minha cabeça, pelo sucesso que eu alcancei, né? Claro. Mas tem coisas que eu tô com 69 anos, né? Que você tem que também dar retorno. Eu comecei a ser técnico no Vasco da Gama, como assistente do Lopes. Então, assim, naquele momento, assim, para mim não muda muito mais nada. O Vasco é um clube muito grande, cara. Com a rivalidade Vasco e Flamengo, vocês conhecem muito bem, que é braba demais, né, cara? É porrada demais, muita porrada mesmo. Desde a época de juniores, Roberto Dinamite, Pastoril, como é que é o nome? Mazzaropi, aquele negócio. Flamengo e Vasco o negócio era meio esquentado. E aí como eu fui assistente do Lopes e eu comecei lá, eu falei, o Vasco da Gama quer retribuir tudo que eu ganhei, né? Experiência, tudo, para ver se eu consigo fazer um trabalho. E fiz o trabalho, mantive o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E depois aí voltei, já no outro momento, já não consegui mais fazer, entendeu? Mas foi mais ou menos por aí. Mas e o Cruzeiro, né? Pra trabalhar lá? O Cruzeiro foi também a mesma coisa, né, cara? O Cruzeiro estava combalido, né? Tá totalmente combalido. O Cruzeiro estava para ir para a terceira divisão, cara. Pois é, passou um momento Tava esquisito para ir ali. para ir mesmo. Cheguei lá, era horrível, cara. 6 meses de salário atrasado, fornecedores atrasados, a FIFA não pode contratar. O Transferban, né? Transferban e funcionários sem receber, cara. Tudo horrível. Aí eu conversei com o patrocinador, o Pedrinho do Supermercado BH. Pode falar, né? Claro. No Supermercado BH, eu falei, olha, tudo bem, eu vou, você é meu amigo, ele é meu amigo mesmo, pessoal, eu vou, Pedrinho. Mas é o seguinte, primeira coisa que eu quero é o salário dos jogadores e dos funcionários, principalmente dos funcionários, porque os funcionários ganham muito pouco, pô. Os jogadores conseguem ali, né? Mas também tem um pequenininho que ganha menos, né, cara? Tem um grandão e tem um pequenininho. Tem que botar em dia. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou, colocou em dia e colocou de funcionário também em dia. Aí atrasou de novo, aí nós tivemos que conversar de novo. E aí a minha preocupação foi tirar o Cruzeiro, que quando eu cheguei lá estava em 19º lugar, cara. Era tirar dali daquela zona ali, porque o clube grande, quando chega para ganhar, chega para ganhar. Mas quando chega aqui embaixo também, chega para ir embora, cara. É impressionante. Menos o Flamengo. O Flamengo já teve lá embaixo várias vezes. Já teve lá embaixo, né? O Flamengo salvou ali no milagre. Salvou no milagre, né? Mas é muito difícil. É muito difícil se recuperar, cara. Fica ali, você... E o Grêmio no passado. começa a vir uma parte totalmente diferente daquilo que você está acostumado a responder, a fazer. Mas são perguntas, pô, tu vai cair para ter... Pô, eu pergunto se eu vou ganhar, agora estão me perguntando se eu vou cair, né? Se eu vou ser campeão e perguntar se você vai cair, são coisas que isso entra dentro do trabalho, né? Eu consegui tirar, aí consegui ir para a primeira tabela, mas nos jogos mais importantes, a equipe não conseguiu ganhar aquele jogo. Que aí você chegava aquele jogo, você ia para 7º lugar, para 6º lugar, aí você encostava na turma de cima. Quando encosta na turma de cima, a camisa entra em campo. Entendi. Aí a camisa entra em campo, entendeu? E aí não conseguimos ganhar, porque o time não era um time para ganhar. O time era um time de jogadores jogando no Cruzeiro, que vieram da segunda divisão, de terceira divisão, vieram de clubes muito pequenos, e a camisa do Cruzeiro pesa muito, cara. Não tem do Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, esse clube grande, não adianta, que tem que ter jogadores mesmo na segunda divisão. O Grêmio fez certíssimo, o Grêmio. Reduziu bastante, né? Não, o Grêmio, mas ele fez certo, manteve jogadores da primeira divisão que estão lá, que são jogadores importantes, ganham bem. Mas ele falou, eu prefiro manter esses jogadores aqui, ter um custo, olha só, ter um custo com esses jogadores aqui, do que perder 100 milhões ano que vem da cota. Então, uma coisa muito inteligente. E eu tenho falado isso para os caras que, falei pro Vasco da Gama, falei pro pessoal do Cruzeiro, né? Cara, essa é a primeira divisão, cara. Mas eu não tenho condições de investir. Como que não tem condições de investir? Tem que ter inteligência, tem que ser... Criativo, né? Criativo, cara, né? E porque você não vai ter a receita agora, né? Porque você não tem como ter essa receita agora, porque é a segunda divisão. Mas você vai fazer... Futebol é um jogo, né? Você tem que arriscar. Então é você fazer investimento de jogadores que podem te levar para a primeira divisão, e você vai pegar esse dinheiro, você gastou 10 milhões a mais, ou 15 milhões a mais na segunda divisão. Mas você vai receber 100, então você já está entrando
no orçamento do ano seguinte, mas já está na primeira divisão. Já muda totalmente, patrocinador, uma série de coisas. Então o cara não tem essa cabeça de que não é fazer um time de segunda divisão com um clube como o Cruzeiro, como o Corinthians. Não, tem que fazer um clube de primeira divisão jogando a segunda divisão. Até porque facilita subir, né? Facilita subir. Você manteve 3 anos lá. Foram 3 anos, né? Não, 2 anos, né? Desculpa. Vai pro terceiro agora, né? Vai disputar o terceiro, né? 2 anos que você deixou de ter uma receita de 100 milhões ou muito mais. Além do que o pessoal roubou pra cacete lá, né, cara? Exatamente. Juros, então, isso aí vai. O negócio foi um buraco, né? E que aí que eu fiz. A minha ideia, quando eu vi que o negócio. Posso me alongar assim? Não sei. Pode, meu amigo. Você pode tudo. E eu vi que o negócio estava. Eu não conseguia subir. Eu falei, pô, eu vou jogar mais fechadinho, mais tranquilo aqui, porque senão se eu for lá pra baixo, numa reta final de competição, de repente, vai embora. Aí eu segurei o time mais fechado, mais tranquilo, fomos ganhando e fazendo resultado para manter o time na primeira divisão. Aí, essa coisa que aconteceu da SAF, né? Da mudança para a SAF, né? E o Cruzeiro, nós sabíamos que ia acontecer, a comissão técnica sabia que ia acontecer. E sabíamos que quem comprasse poderia querer ficar com a gente ou não. É um direito que o cara que comprou uma empresa, ele vai trocar os empregados, não vai trocar, é um direito que tem. Nós sabíamos que isso poderia acontecer. E isso toda essa, assim, teve uma galera que foi embora, inclusive você e tua comissão técnica, mas isso tem a ver com arrumar as contas do Cruzeiro também, não tem? Claro, não. Até que arrumar porque eu não fui pro Cruzeiro, não fui pro Cruzeiro como salário de primeira divisão, um salário que eu sempre acostumei a ganhar. Eu me ajustei ao salário. Entendi. O que eu fiz foi uma premiação pelo êxito. Se eu levar o time para a primeira divisão, então eu vou ter uma premiação pelo êxito. Aí acho que aí eu consegui o objetivo. Parece justo. Mas o salário era de segunda divisão, entendeu? Então não foi por causa disso. Foi eles que quiseram trocar e é um direito que eles têm de querer fazer. A discussão minha até é um momento bom de falar isso, é que eu falei que eu sou contra a SAF, não usei a palavra certa. A SAF serve para uns e não serve para outros. Eu acho que não é que eu sou contra a SAF. Eu não preciso de SAF, eu não sou contra a SAF. Eu falei assim, eu sou contra a SAF, todo mundo deu porrada. Contra a SAF, o mundo é assim. Não, eu estou até me corrigindo aqui. Eu não sou contra a SAF. A gestão, que clube que vai se transformar em SAF é aqui no Flamengo. O Flamengo pode se transformar numa SAF? Melhor não, né? Tá num momento legal. Não é melhor não, e não pode, cara, porque o problema do futebol chama-se gestão, cara. Sim. Eu falo isso, planejamento, eu falo disso, planejamento, né? Eu falo nesse negócio há bastante tempo, né? Cara, a gestão do futebol não existe, cara. Eu falei algumas coisas. Amadora demais. Se eu agora te falei algumas coisas básicas, simples, bem simples. Você pegou na hora que, pô, se você entrar no orçamento do ano que vem e você investir, porque futebol é investimento. É investimento de risco. Você contrata o jogador, pode não acontecer nada, pode acontecer muita coisa. O jogador pode valer, se pagar 100 mil e valer 20 milhões de dólares. Pode comprar um de 1 milhão e valer 10 mil. É um risco, então é um jogo. Então agora é uma gestão. Você tem que saber. E a gestão ela é difícil de fazer, porque são muitas pessoas que não estão preparadas, muitas pessoas não são preparadas mesmo. E a matéria-prima, cara, não é essa garrafa aqui, que você produz em série e vai ter tantas garrafas dessa aqui para botar no mercado e você sabe que custou R$1, você vai vender por R$2. Não, é o ser humano, é o atleta. Essa é a matéria-prima do futebol. E aí como é que você vai gerir isso aí? É complicado, né? Não é fácil não.